Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira onde a gente se encontra para poder fazer o nosso estudo do primeiro básico. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo da Casa de Estudos Espíritas Amor e Paz e hoje nós vamos trazer mais uma aula do primeiro básico. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. E é sempre muito bom poder estar com vocês novamente, tá? Nós estamos colocando sempre em todas as nossas aulas e os evangelhos, né? A questão da nossa mudança. Nós mudamos de casa, a gente fala assim de uma forma repetida, porque com o fechamento da pandemia, não deu tempo de a gente colocar essa posição da nossa mudança. Então, nós mudamos de prédio, estamos na Avenida das Saudades, número 104, tá? Oi, Neneca, tudo bem? Seja bem-vinda, minha linda. Uma outra posição que também a gente quer deixar para vocês é que a partir da semana que vem, na quarta-feira, a partir das 3 horas, nós vamos estar lá na Rua das Saudades para fazermos plantão. Também, se alguém quiser levar livros, emprestar livros ou levar alguma doação, nós vamos estar lá às quartas-feiras à tarde, às 3 horas, para que a gente possa também ter essa ensaio, né, de retorno à nossa casa espírita. Tudo bom, Magali, Cris, tudo joinha, meninas? Muito bom ter vocês aqui. Ana, tudo bom? Nós vamos falar hoje, gente, da segunda parte da 14ª aula. Para isso a gente vai fazer a nossa preparação, sempre no sentido de facilitar o nosso estudo, a gente faz esse recolhimento para depois a gente começar, tá bom? Então vamos deixando o coração sereno, harmonioso, tranquilo. Respirando, pedindo a espiritualidade maior que neste momento nos assista, podendo assim facilitar o nosso aprendizado, trazendo para a nossa existência todo o ensinamento do Evangelho, do Espiritismo, reforçando as nossas existências. Que a área de Razim possa nos facilitar a nossa aula de hoje e nos abençoando. Graças a Deus. Oi, Valéria, tudo bem? Gente, nós começamos sempre com o nosso primeiro livrinho, que é o endereço certo, tá? No endereço certo tem uma lição que se chama O Sonho de Ruth. Ruth era uma esposa extremamente dedicada, tanto com o esposo, os filhos, a casa, a responsabilidade. Ela era uma pessoa que se dedicava ao máximo ao bem-estar e ao equilíbrio da família. Porém, o seu esposo não tinha o mesmo objetivo. Ele tinha o vício do jogo e acabava levando sérias consequências para a família. Ele perdia tudo que ganhava, a ponto de um dia chegar ao oficial de justiça para levar a sua geladeira e a sua televisão. Ela passou assim uma situação extremamente desagradável. Ela se sentiu humilhada, a última pessoa. Ela nunca imaginava, né, quando se casou, que ela passaria por essas necessidades. Por mais que ela conversasse com o esposo sobre o futuro dos filhos, o sentido de que o jogo levaria ele à derrocada, não adiantava. O vício era mais forte do que ele. Mas naquele dia foi a gota d'água. Ela não conseguia passar por cima. A tristeza era muito grande, a decepção era muito grande. E ainda ela tinha que consolar os filhos de uma situação totalmente desagradável que eles passaram naquela tarde. Quando ela se preparava para deitar,
Mal ela conseguia dormir. Se virava, perguntava, oh meu Deus, por que eu passo por essa situação? Isso não vai ter fim. E se virava. Eu vou embora. Se eu não tivesse as crianças, eu dava cabo da minha vida. Mas a minha vontade é de pegar os meninos e sumir nesse mundo. E virando os pensamentos. Vou fazer uma oração. Pegou, começou a fazer a oração, mas as palavras saíam assim automático, sem nenhum sentido. O pensamento da decepção, da tristeza, da vontade de ir embora, permanecia firme na mente dela. Até que, por cansaço, ela acabou adormecendo. Adormeceu nesse sono e sonho todo conturbado, ela se encontrou com a família no plano espiritual. Ela esteve com a avó dela, que quando a viu falou: Ruth, minha querida, venha cá, eu preciso te dar um abraço. E ela lembra desse momento e que elas conversaram longamente. E a avó falou para ela: agora, Ruth, você precisa acordar, está na hora de você voltar para o seu mundo material, para o seu dia, para a sua família. Ela fez: ai, minha avó, tá tão gostoso aqui, eu me sinto tão confortada com você. E ela disse: não, Ruth, está na hora de você retornar. E ela ainda lembra, no último abraço que a avó deu para ela, a avó falando para ela: Ruth, tenha paciência. Deus está com você. Os seus mentores não estão dormindo. Eles estão atentos ao problema e ao seu sofrimento. Segure mais um pouquinho. O seu sofrimento está para terminar. Tenha calma, confie em Deus. E com aquelas palavras, confie em Deus, a Ruth despertou. Como é natural, a gente não lembra praticamente dos sonhos. É muito difícil a gente lembrar de todo o sonho, né, que a gente tem. Mas ela se sentiu confortada, reanimada, ela sentiu assim que havia alguma coisa melhor. E ela tinha certeza que ela tinha sido ajudada pela avó dela. Oi, Ione, Vera, tudo bem? Tudo certinho, Silvio? Que bom vocês aqui. Como ela era uma pessoa evangélica, nada contra, ela estava muito feliz, assim, revigorada, falou: eu vou contar lá na igreja o que aconteceu, que a minha avó veio me ver, que ela disse que meu sofrimento vai acabar, eu estou me sentindo tão feliz, eu estou me sentindo tão confortada. Chegando na igreja, ela falou do que tinha acontecido e a resposta foi que isso não poderia ter acontecido, que os mortos são mortos e que não há uma comunicação com os mortos, que provavelmente ela tinha tido um encontro com o demônio. Ela ficou pensando, mas será que o demônio nos consola tanto assim? Será que o demônio traz um benefício tão grande assim pra gente? Não é possível. E aí ela começou a indagar até que ela resolveu procurar uma casa espírita e houve a explicação desse encontro com a avó dela, pelo amor, e aonde ela foi sustentada naquele momento. E ela passou então a entender o quanto o plano espiritual, o quanto os nossos familiares, entes queridos, vibram por nós e quantas vezes nós nos encontramos com eles em sonho, achando que foi apenas um sonho, mas na realidade foi um grande encontro espiritual. Então essa é a lição do endereço certo, tá bom? Oi, Neuza, tudo joinha, linda? Priscila deve estar aí com o Silvio, né? Um beijo para vocês. Nesse livrinho agora, gente, nós vamos tendo então a aula que se fala sobre relação além-túmulo, relações simpáticas e relações antipáticas. Vem na sequência do que nós estudamos agora há pouco.
Nessa posição aqui, o esclarecimento do plano espiritual é que muita gente pergunta: para onde eu vou depois que eu desencarnar? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Eu vou encontrar com as pessoas? Eu vou ficar sozinha? Eu vou poder trabalhar? Eu vou ficar sofrendo? Então, o plano espiritual vem falar das relações e da nossa situação pós-túmulo. Nós vamos para onde tivermos afinidade, isso a gente já falou várias vezes. E nós mantemos o nosso estilo de ser. Nós não mudamos os nossos conceitos. Se eu sou uma pessoa que sou dura, que tenho uma rigidez com as pessoas e comigo, desencarnando eu continuo a mesma coisa. Se eu for uma pessoa amorosa, se eu for uma pessoa assim, mais aquela mãezona, eu vou continuar desse jeito. Não é porque a gente desencarnou que a gente vai se tornar um santo ou uma pessoa diferente do que nós somos. Nós vamos permanecer exatamente como somos, com os nossos ideais, com os nossos sonhos, com os nossos afetos e com os nossos desafetos. Nós não mudamos, a individualidade permanece em nós. Nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos ter aquela atração por pessoas que pensem como nós, que nós tivemos uma relação aqui enquanto encarnados. Esse encontro, ele não vai se dar assim que eu desencarnar e eu vou encontrar com as pessoas. Não, eu preciso primeiro passar pelo equilíbrio, passar pela aquela situação de me harmonizar, né? Sem contar que se houver um merecimento, nós podemos até ser recolhidos pelos nossos familiares, nossos entes queridos. Não sei se vocês lembram, antes de eu falar isso, cumprimentar o Luiz. Oi, Luiz, tudo bom? Bom ver você aqui. Nesse sentido, eu falei já para vocês do desencarne de André Luiz, né? André Luiz, quando desencarnou, por uma série de processos de culpa dele mesmo, né? Ele ficou um bom tempo no umbral, né? Mas assim que houve a permissão dele sair de lá, ele se encontrou com quem? Com a mãe dele. Aonde quando ele viu a mãe, ele ficou assim super feliz e ele foi desesperadamente abraçá-la assim de uma forma assim, né? E a mãe dele disse: calma, calma, nós estamos nos reencontrando, mas os arrobos, aquelas energias, aquela coisa assim desacerbada da matéria, aqui não existe. Nós somos mais leves, mais mansos. O nosso amor, ele se flui de uma forma mais mansa. Isso porque o André Luiz havia ficado um bom tempo no umbral, não tinha visto ninguém. Quando ele viu a mãe e quis ser acalentado. E ele foi acalentado, mas não do jeito que nós achamos. O amor no plano espiritual é bem diferente, o sentido do amor no plano espiritual é muito diferente. Por isso que eu digo que nós somos atraídos pelos nossos afetos, pelos nossos afins. Atraímos, nos puxamos uns para os outros, pelo amor que sentimos. Nesse ponto, a posição da espiritualidade, não há necessidade do atrito físico, daquele abraço caloroso, daquela fala, né? A gente tem vontade de falar quando acontece alguma coisa com a gente. As energias do plano espiritual, elas são telepáticas. Nós nos aproximamos por atração e nós nos comunicamos através do pensamento. O pensamento é livre. Então, o olhar, nós já sabemos o que o outro está pensando, falando, sentindo. É por isso também, gente, que a gente fala que nós podemos enganar aqui no plano material. Aqui no plano material eu posso sorrir, tendo vontade de morder. Eu posso falar sim, querendo falar não. Eu posso falar que eu já entendi e perdoei, mas eu não perdoei.
No plano espiritual, não. Nós somos janela aberta, transparente. O que nós somos, nós emitimos. Quando nós falamos que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, parece assim que alguém vai fazer um julgamento, vai fazer perguntas. Não. A partir da hora que nós nos apresentamos no plano espiritual, a equipe espiritual já sabe quem nós somos, pelo nosso próprio histórico perispiritual e pelo que emitimos de pensamento, as energias. Oi, Carlos, tudo bom? Se nós olharmos bem, isso também acontece muito aqui encarnado. Tem pessoas que a partir da hora que a gente se aproxima, a gente sente aquela vibração, a gente sente uma afinidade, ou a gente sente uma repulsa, né? Isso sem ter falado nada, isso é por essa sensibilidade. E no plano espiritual, sem o peso da matéria, isso fica livre, totalmente livre. Nós vamos sentir, conversar e nos analisarmos, nos comunicarmos naturalmente por telepatia. No plano espiritual, muitas vezes tem relatos, né, de livros que o espírito chega e depois tem vergonha, porque ele tem pensamentos que não são assim compatíveis com uma elevação moral. E não dá para esconder no plano espiritual. E quando sente raiva, eles sabem que nós estamos sentindo raiva. Aí não adianta que nem a gente falar, não é bem isso que eu quis dizer, né? Aqui a gente fala, quando estoura, fala o que não precisa, que não podia, a gente fala assim, não, eu estava nervoso, não era bem o que eu queria falar. No plano espiritual, não adianta nem a gente pedir desculpas, porque principalmente eles entendem e sabem, antes mesmo de a gente falar, qual é o teor da nossa elevação espiritual. Eles nos aceitam exatamente como somos, como também nós vamos ter um relacionamento com eles aceitando como são. Não há julgamento no plano espiritual. O único julgamento é o nosso. Nós é que nos julgamos. Nossa, eu ainda penso assim. Tem uma passagem do livro, um relator estava visitando uma colônia e quando ele passou por essa colônia, ele se sentiu atraído por toda a bagunça, a orgia que estava ali. Em pensamento, ele se sentiu atraído e ele mesmo se envergonhou. E na hora, o mentor dele, o que estava comandando esse estudo, nesse vale, ele disse assim, fique tranquilo, muitos de nós ainda está preso aos prazeres da terra, faz parte. Então, olha como é diferente, né, do material. A gente, além de olhar, a gente fala, a gente julga e a gente condena, às vezes pro resto da vida. No plano espiritual, não. Eles entendem que cada um dá o que tem. E não adianta a gente querer fazer de bonito do que a gente não possui. No plano espiritual é tudo muito, muito, muito claro. Para que a gente possa evoluir, né? Não precisa ficar tentando se enganar, se iludir, porque aí nós não estamos nos desenvolvendo, nós não estamos crescendo, não estamos evoluindo. Nós estamos apenas tentando ludibriar uma situação que não pode ser ludibriada, tá? Aqui ele fala também, gente, do amor. Se uma pessoa teve um grande amor por outra, vamos dizer assim, foi um amor transcendental, assim, um amor incondicional. Quando desencarna, isso acaba? Não. Nós vamos ser atraídos por essas pessoas, mas num amor diferente do que nós tínhamos como sentimento de amor aqui, tá? É aquele amor, que nem eu falei agora, mais leve. Não há um atrito físico, perispiritual. É uma transmissão de energia que nós vamos nos trocando. Isso pode ser
em sentimentos de casais que viveram aqui na Terra, sentimentos de mãe para filho, de pai para filho, de irmão para irmão. Então tudo isso vai ser perpetuado no mundo espiritual e nós temos a oportunidade de dar continuidade fazendo aquele grande círculo da família espiritual, porque nós com afinidade nós fazemos já parte da família espiritual e podemos também reencarnarmos juntos novamente e assim por diante. Oi Vivi, minha linda! Agora, o que é importante a gente citar aqui, que o livro fala muito bem, não existe alma gêmea. Quando a gente fala isso em aula, né, no primeiro básico, muita gente faz, eu achava que eu estava procurando a minha alma gêmea, eu achei que eu achei minha alma gêmea. Não, gente, não existe alma gêmea, existem espíritos afins. Nesse sentido, nós vamos ver aquelas pessoas que são leves perto de nós, que nos completa em pensamento. Nós não podemos ter um espírito com uma metade perdida em algum lugar, certo? Eu vou ficar incompleto a minha existência inteira? Não, eu sou um espírito individual e tenho o meu sentido de integração com as outras pessoas. Não existe uma metade minha andando para lá e para cá, tá bom? Oi, Eda, tudo bom? O que tá falando aqui a Vivi? Tudo jóia? A Vivi lá de Portugal vendo a gente hoje. Nessa parte, gente, eu vou sempre citar. É muito bom quando a gente tem alguém que nos assim, uma coisa gostosa, leve, a gente encontra, parece que foi ontem, não tem tempo ruim, não é que a gente é assim, um tonto do outro, não tem tempo ruim, é uma coisa assim, gostosa que a gente... E você acha que depois de morrer, essas pessoas não vão se aproximar mais? Com certeza elas vão se aproximar. Agora, quando nós vivemos com uma pessoa simples e unicamente pelo lado material, pelo lado social, pelo lado de necessidades, não temos afinidade, tivemos um relacionamento horroroso durante toda uma existência. Seja isso, gente, com qualquer pessoa, seja com o nosso patrão, com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso marido, com quem for. Foi uma existência de sofrimento. A gente falava pedra, ele falava pau. A gente falava, oi, que lindo dia para você, só se for para você. Não tem nada que depois do desencarne me faça ser atraído a essa pessoa. Não teria lógica eu ser atraído por essa pessoa. Então, eu não vou procurar por essa pessoa e se essa pessoa também não tiver nenhuma, assim, pendência comigo, também não vai me procurar. Então, as relações simpáticas e de amor são com aquelas que nós já tivemos, já trabalhamos, alimentamos isso uma existência toda. Foi galgando essa amizade, essa coisa gostosa, afim, e depois ela se perpetua. Se houve só uma aproximação, ela se vai durar apenas o tempo da encarnação. Porém, é o que eu sempre digo, antes de a gente se endividar, a minha filha me chamou a atenção, disse que eu sou muito brava na aula, né? Agora eu preciso ficar mais simpática. Antes de a gente se endividar, a gente precisa pensar. Eu vou ficar insistindo nessa amizade? Eu vou ficar insistindo nesse relacionamento? Até que ponto? Já falei várias vezes a vocês. Até o ponto que eu não me comprometa. Se eu começar a desejar que essa pessoa suma, se eu começar a procurar outras pessoas para me completar, porque já não tenho mais nenhuma afinidade com essa pessoa,
Se eu começar a ter atitudes que vão prejudicar a mim e essa pessoa, é melhor a gente dar um tempo. Dar um tempo de uma existência. É melhor que a gente pare essa amizade, pare esse relacionamento antes que viremos inimigos. Por que eu falo isso, gente? Porque na relação além-túmulo, nós podemos encontrar com os nossos inimigos. Por isso que eu digo que a gente não tenha alimentado nenhum inimigo. Pode ser que a gente tenha, né? Eu não sou inimiga de ninguém. Agora, eu não sei se alguém tem essa posição comigo. Por quê, gente? Porque quando eu desencarnar, essa pessoa vai estar me esperando. Vai estar ali aguardando o meu retorno, para que a gente possa, vamos dizer assim, ou se subjugar, ou a gente possa tentar prejudicar ainda mais o outro no sentido, no plano espiritual. Nesse sentido, nós precisamos analisar. Eu vou até onde eu não me endividar com essa pessoa. Quando nós assistimos o filme Ghost, eu gosto muito de falar desse filme, porque ele traz nuances importantes. Quando o Ghost foi assassinado, né, que ele levou aquele, acho que foi um tiro, né? O que veio perto dele buscar? Foi a luz, né? Então, aquele mundo de luzes vindo buscar para ele e tal. São os afins. Quando aquele outro rapaz, que foi até o que assassinou ele, caiu lá do prédio, sei lá, ele morreu, quem veio buscar ele? Aquele monte de bolas negras, aquelas sombras horrorosas, eram os afins. Então, nós podemos nos encontrar com as relações simpáticas, amorosas e também com os nossos desafetos, que por muitas vezes não nos perdoou por alguma atitude que nós tivemos, ficou ao nosso lado tentando cutucar a vida inteira, que é a sequência da nossa aula aqui, reconciliar com seu adversário enquanto há tempo, atrapalhou todos os nossos dias, num sentido obsessivo, e ficou serenamente aguardando a nossa volta à pátria espiritual. Se nós desencarnarmos de uma situação sem elevação espiritual, sendo aquela pessoa que prejudicou e que gostou de prejudicar e continuou prejudicando outras pessoas, ele nos acha na maior facilidade. Se ele se enganou com o nosso jeito, ou nós nos arrependemos, nós tentamos mudar o nosso tipo de ser, quando nós desencarnarmos, ele vai ficar esperando, e não vai nos encontrar, porque nós não temos mais afinidade. Deu para entender, gente? Quando o Evangelho nos diz reconciliar com o seu adversário enquanto há tempo, é exatamente isso que eu estou falando. Vamos tentar fazer com que nós sejamos o mais harmoniosos possíveis nos nossos relacionamentos. Não vamos deixar portas abertas, não vamos deixar coisas indefinidas. Não vamos tentar ao máximo não magoar as pessoas. E se nós soubermos que essa pessoa está triste conosco, vamos lá. Vamos tentar nos explicar. Porque às vezes um pingo que ficou fora do lugar deu um sentido diferente àquela frase que a gente estava falando. E aí é nossa obrigação, principalmente se nós soubermos que essa pessoa está magoada ou não quer conversar com a gente, é a nossa obrigação chegar e conversar com essa pessoa e tentar resgatar o mais equilíbrio que possa. Às vezes a pessoa não quer, mas que a nossa parte seja feita.
Eu digo isso, gente, porque muitas vezes a gente tem uma amizade longa e de repente essa pessoa começa a não aceitar um convite nosso para jantar, não atende as nossas ligações. E a gente fala assim, nossa, fulano, né? Não sei o quê. Quando consegue atender a ligação, oi, tudo bem? Tudo. Nossa, eu tenho ligado tanto para você, você não tem retornado? Ah, estou muito ocupada. Quer dizer, essa pessoa está diferente. Muitas vezes a gente desliga o telefone e fala assim, também estou cansada de ir atrás. Não quer falar, não fala, não sei o que quer. Agora, cada um para o seu lado. Aqui a gente faz isso. No plano espiritual, depois na hora do retorno, como é que fica essa situação? Nós vamos ter que conversar. Escuta aqui, por que você fez isso aqui comigo? E aí a gente vai ter que ficar em saia justa. Vamos tentar resolver tudo aqui ainda encarnado. Porque pelo esquecimento do passado, eu não sei por que às vezes a pessoa não gosta de mim. Eu sei que alguma coisa tem, porque no acaso não existe. Nossa, desde pequenininho ela não gosta de mim. Eu tenho uma irmã que não olha na minha cara desde pequenininha. Alguma coisa tem. Vamos tentar andar aquela outra légua que Jesus fala, tentar conquistar essa pessoa. Ah, mas ela é muito difícil, eu já tentei tudo, não dá. Tá. Mas não deixe que nós revidemos. Ela não gosta de mim, eu não gosto dela. E aí a gente passa a ser adversário, né? Primeiro a gente fica naquela disputa, depois a gente vira adversário, depois a gente vira inimigo. Até na mesma encarnação. Chegando no mundo espiritual, não estando resolvido, eu me senti extremamente prejudicada, ela se sentiu extremamente prejudicada. Como se diz, os acertos precisam acontecer. E às vezes aqui nessa encarnação, eu acho que eu sou a boazinha. A minha irmã é que é ruim. A minha irmã é que é difícil. A minha irmã é que é incompreensível. Eu não sei por que ela é assim. Eu sou uma pessoa tão boa, estou aqui à disposição. Mas quando voltamos à pátria espiritual, aonde depois que nós nos equilibramos e tudo mais, temos a oportunidade de saber do nosso passado, a gente vai ver por que aquela pessoa não gostava da gente. Porque na realidade, em encarnações passadas, eu é que fui aquela pessoa difícil na vida dela. Eu é que torturei todos os seus dias. E Deus me deu a oportunidade do esquecimento de estarmos juntos debaixo da mesma parede, das 4 paredes da nossa casa, debaixo do mesmo teto. Por isso eu digo, muitas pedras do nosso sapato hoje foram colocadas por nós mesmos. E Jesus nos recomenda, acerte o mais rápido possível, porque a hora que vocês estiverem fora da matéria, haverá muito choro, porque a gente vai ver realmente que eu teria que ter tido uma compreensão melhor, porque fui eu a causadora daquela dor e fui eu a causadora daquela amargura que aquela pessoa trazia no seu coração. Nessas relações além-túmulo, gente, tem uma série de coisas que a gente ainda poderia colocar aqui. Mas o livro ele faz de uma forma tão clara, no sentido de a justiça se faz, os encontros se fazem. Eu nunca vou deixar de estar com aqueles espíritos que me foram caros, onde nós fomos felizes, onde nós tivemos afinidade. Por isso o Espiritismo, ele traz um consolo muito grande para a gente. Eu posso não me lembrar, né? Vamos dizer assim, eu tive um amor muito grande pela minha mãe e ela desencarnou. Eu não vou encontrar mais com ela, eu não vou mais poder deitar a cabeça no colo dela, mas eu vou me encontrar com ela. Mas como é que eu vou saber que ela é minha mãe? Como é que eu vou saber que é aquele amor que eu tinha? Eu vou chamar de mãe quem? Nós vamos sentir.
um afeto muito grande. Às vezes, pessoas que nem fazem parte da nossa família, né? Mas é como se a gente tivesse vivido a vida inteira junto. É um amor que nasce de uma forma assim natural, porque ela vem de um amor já existente. Ela vem numa sequência de amor e nós nos atraímos, nós nos amamos. E por incrível que pareça, aquele aconchego que às vezes eu procurava na minha mãe, eu encontro essa serenidade, essa paz com essa pessoa que hoje está na minha vida. Às vezes é um amigo, às vezes é um tio, às vezes é um irmão. Nós vamos nos encontrar e o amor vai sempre ser preservado. Mas também não podemos esquecer que vamos também encontrar com os nossos desafetos. Por isso, tentar deixar tudo o mais leve possível é o melhor que nós fazemos para nós, dando assim a oportunidade de uma vez, a quem sabe quando, nós podermos abraçar essa pessoa com naturalidade, com carinho e transformar aquela diversidade em afinidade, em carinho e várias outras oportunidades passar a ter o nosso amor, a nossa compreensão e nós nos sentirmos fazendo parte um da vida do outro. O Evangelho é muito, muito consolador. O Espiritismo nos traz esse conforto e nós sabemos, assim, de uma forma muito clara. É só a gente ver, olhar aos lados, as atrações que nós temos pelas pessoas aqui na Terra, aquelas que nós nos afinamos. Isso não vai ser diferente no mundo espiritual. Nós apenas vamos estar com outra vestimenta. Tá bom? Alguma pergunta? Né, minha linda? A Vivi, ela tem uma história muito grande comigo, muito grande. Somos, assim, integradas num grande amor, sem distância. Né, minha linda? Alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Nosso evangelho hoje, ele é complementação, ele foi curtinho. Semana que vem a gente vai falar lembranças de existências corpóreas, na mesma quinta-feira que nós vamos nos encontrando. Agora, passando rapidinho aos avisos, gente, voltando a falar, nós vamos estar quarta-feira, todas as quartas-feiras a partir de agora, às 15 horas, lá na nossa nova sede, esperando vocês. Se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem passar por lá para conhecer a casa, vai ser tudo muito bem-vindo e a gente fica muito feliz. E falando sempre que é uma delícia estar aqui com vocês, podendo desfrutar desses minutos gostosos. Tá bom? Tudo bom, Cris? Tudo bem explicado? Então tá bom. Gente, vamos fazer o nosso encerramento? Vamos serenando o nosso coração, novamente visualizando Jesus à nossa frente, de mãos estendidas, nos banhando de luz, de proteção, de carinho. Que nós possamos, Pai amado, deixar essa brisa gostosa nos tocar. Através do nosso grande irmão Jesus, que nos traz todos os ensinamentos, que nos traz a conduta para sermos felizes. Agradecendo a equipe de Razim, a equipe da área de ensino que nos assistiu, e juntos vamos vibrando intensamente para que o Pai Criador derrame a sabedoria, a paz, a harmonia e o amor sobre todo o planeta Terra. Graças a Deus.
Um beijo para todos, até a próxima semana. Fiquem com Deus.